A paz de Cristo, Shalom, quarto dia da jornada de 40 dias rumo a Techuvá, rumo a Yom Kippur. E hoje o tema é examine-se a si mesmo. Esse texto, base, ele está lá no livro de 1 Coríntios 11, falando sempre, num contexto da ceia do Senhor. Porém, esse texto, ele se pratica não somente no momento da ceia, mas em todos os momentos da nossa vida. Examine-se, deixa Deus sondar o que você não consegue enxergar em si mesmo. A gente viu lá no Salmo 139, verso 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O quarto dia é o dia do autoexame. Nos 3 primeiros dias, nós estamos trabalhando aquilo que pode impedir a Techuvá. Primeiro dia, trabalhamos o orgulho. O orgulhoso, ele diz, eu não preciso mudar. No segundo dia, nós trabalhamos a rebeldia. E a pessoa pensa, eu não preciso obedecer. No terceiro dia, nós trabalhamos o egocentrismo, idolatria. A pessoa diz, eu sou o centro. E agora, vem a pergunta mais profunda. E se eu não estiver enxergando tudo aquilo que existe dentro de mim? É exatamente por isso que Davi não termina o Salmo 139 dizendo, eu já examinei meu coração e está tudo bem. Ele termina dizendo, sonda-me. Davi reconhece que o nosso próprio coração não é um instrumento suficientemente confiável para nos examinar completamente. Podemos justificar nossas atitudes, nós podemos maquiar as nossas intenções, podemos chamar orgulho de personalidade forte, podemos chamar obstinação de convicção, podemos chamar controle de responsabilidade, podemos chamar medo de prudência, podemos chamar egocentrismo de amor próprio. Por isso nós precisamos da luz de Deus. 1 Coríntios 11 acrescenta uma dimensão importante. Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas não é um exame para produzir condenação. O objetivo é discernimento e correção. O versículo 32 diz que quando somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Isso muda completamente a maneira de enxergarmos esse confronto. Deus, ele revela para tratar. Ele não mostra uma ferida para nos humilhar, jamais. Ele mostra para que ela seja tratada. O Salmo 23 mostra isso de forma muito clara. Quando ele fala que o pastor derrama o seu óleo sobre a cabeça. Isso fala de tratamento. Ele revela um pecado para que haja arrependimento. Ele revela um ídolo para que seja removido. Ele revela uma motivação errada para que o coração seja realinhado. Ele revela um caminho mau para nos conduzir novamente ao caminho eterno. Ao contrário de Satanás, ao inimigo das nossas almas, que ele vem sobre as nossas mentes para trazer dúvida e para trazer uma autocondenação. Ele vem para trazer jugo sobre nós. Mas a palavra diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Deus respondesse hoje à oração de Davi, sonda-me, o que ele encontraria em mim que eu tenho evitado enxergar? E depois de responder, não tente imediatamente explicar. Fique em silêncio diante de Deus, porque o objetivo do autoexame não é produzir culpa, é chegar ao ponto em que podemos dizer, Senhor, eu vi, agora me transforma. Techuvá é parar de fugir daquilo que Deus está tentando revelar. Vamos orar? Pai, hoje eu me coloco diante de Ti com disposição para olhar para mim mesma. Não quero usar este momento para analisar o comportamento de outras pessoas, procurar culpados ou justificar as minhas atitudes. Hoje o confronto é comigo. Eu quero examinar a minha vida à luz da Tua palavra e reconhecer com honestidade aquilo que precisa ser corrigido. Senhor, eu confesso que muitas vezes é mais fácil enxergar o erro de quem está ao meu redor do que reconhecer aquilo que existe dentro de mim. É mais fácil perceber o orgulho do outro do que admitir o meu. É mais fácil denunciar a rebeldia do outro do que reconhecer as minhas próprias resistências. É mais fácil perceber a idolatria de alguém do que identificar aquilo que ocupa o primeiro lugar nas minhas próprias prioridades. Hoje eu renuncio a essa cegueira voluntária. Eu não quero me esconder atrás das falhas de ninguém. Quero olhar para as minhas próprias escolhas. Onde tenho desobedecido conscientemente, onde eu tenho resistido àquilo que sei que Deus já me pediu. Onde tenho chamado de limite aquilo que na verdade é orgulho, onde eu tenho chamado de prudência aquilo que é medo, onde tenho chamado de personalidade forte aquilo que é dureza,
onde eu tenho chamado de amor aquilo que é dependência, onde eu tenho chamado de justiça aquilo que é desejo de vingança, onde eu tenho chamado de autocuidado aquilo que é egoísmo, onde eu tenho chamado de convicção aquilo que é obstinação. Hoje, Pai, eu não quero suavizar as minhas respostas. Eu não quero me explicar antes de reconhecer. Eu não quero transferir responsabilidade. Eu não quero dizer eu fiz isso porque fizeram comigo. Eu quero reconhecer eu fiz. E se eu errei, que eu tenha humildade para dizer eu errei. Se eu feri alguém, eu feri. Se menti, eu menti. Se manipulei, eu manipulei. Se fui injusta, eu fui injusta. Se alimentei ressentimento, eu alimentei. Se permiti que o orgulho governasse as minhas decisões, eu permiti. Pai, tira de mim a necessidade de construir uma versão de mim mesma que pareça melhor do que a realidade. Eu não preciso parecer justa diante de ti. Eu preciso ser verdadeira diante de ti. Examina também as minhas atitudes que ninguém vê. Porque eu posso controlar as minhas palavras diante das pessoas, mas não posso transformar a aparência em verdade diante de ti. Que o meu interior corresponda ao meu exterior. Que aquilo que eu professo com os meus lábios seja aquilo que realmente eu pratico. Se digo que Cristo é Senhor, onde ainda sou eu quem governa? Se digo que confio em Deus, onde ainda eu preciso controlar tudo? Se digo que perdoei, porque ainda alimento a ofensa? Se digo que amo, minhas atitudes confirmam esse amor? Se digo que pertenço a Cristo, quem em mim ainda pertence ao velho homem? Hoje eu não quero apenas reconhecer pecados evidentes, quero reconhecer também atitudes, pensamentos, motivações e desejos que parecem pequenos, mas que lentamente ocupam espaço dentro de mim. Porque sei que aquilo que não é confrontado pode se tornar um padrão. Aquilo que é justificado pode se tornar hábito. Aquilo que é tolerado pode se tornar domínio. E aquilo que começa pequeno pode terminar governando o meu coração. Por isso, nesse quarto dia, Pai, de Techuvá, eu paro e eu examino a minha vida. Não para me condenar, mas para assumir responsabilidade. Não para produzir culpa, mas para produzir arrependimento. Não para permanecer olhando para o passado, mas para mudar de direção. Pai, dá-me coragem para reconhecer aquilo que preciso reconhecer, humildade para confessar aquilo que preciso confessar e determinação para abandonar aquilo que eu preciso abandonar, que eu não saia deste momento apenas emocionada, que eu saia decidida a reparar o que puder ser reparado, a pedir perdão quando necessário, a abandonar práticas que não te agradam, a romper alianças com aquilo que me afasta de ti, a parar de justificar aquilo que precisa morrer. Hoje, Pai, eu compreendo. Techuvá não é dizer, Deus, olha o que fizeram comigo. É ter coragem de dizer, Deus, eu examinei a mim mesma e agora eu preciso mudar. Que o quarto dia não termine apenas com uma oração, Pai, que termine com uma decisão de arrependimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.